Um médico australiano relatou-me uma conversa que se passou entre um homem e o barbeiro. Enquanto trabalhava com a tesoura, o barbeiro observou: estou vendo que está com uma ferida nos lábios. Disse o cliente, é o cigarro que causa isso. Bem, disse o barbeiro, não parece que está cicatrizando. Mas vai sarar sim, respondeu o homem com confiança. Um mês depois, esse homem voltou à barbearia. A ferida do seu lábio estava bem maior e apresentava um feio aspecto. Não se preocupe, disse ele ao barbeiro. Agora estou usando uma piteira. Deve sarar logo. Nesta pregação, o evangelista Billy Graham prega que Deus tem um remédio para a cura da alma do ser humano. Assista até o fim e não se esqueça de se inscrever. Se possível, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe a todos. Mostrou-as ao amigo, instando com ele que olhasse aquelas figuras, comparasse com os seus lábios, procurasse um médico e, se possível, parasse de fumar. Realmente são parecidos, admitiu ele, mas não me preocupo. No mês seguinte, o homem não apareceu para o costumeiro corte de cabelo. Telefonou para a casa dele para indagar a seu respeito e recebeu a seguinte resposta: você não sabia? Ele morreu de câncer há 2 dias. O pecado é como câncer, destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos venhamos a perceber de sua insidiosa presença. Ele vai se alastrando, até que por fim o diagnóstico final é pronunciado: doença mortal. Certo homem estava descrevendo a sua vida para nós como fora criado em um lar cristão na Europa. Depois viera para os Estados Unidos, quando jovem, para tentar a sorte. Convertera-se a Cristo, mas depois se desviara, cedendo a uma tentação e depois a outra e mais outra. Ele encontrou-se finalmente numa situação que considerava irremediável. Nunca me esquecerei do modo como ele descreveu sua condição. Era como se estivesse nadando no mar quando ocorreu uma forte corrente submarina, explicou ele. A gente não percebe que está se afundando mais e mais, se distanciando da praia. Enquanto não sente, de repente, que está sem poder tocar o chão, tentando nadar desesperadamente, mas incapaz de resistir à força da maré. Mas se não conhecermos alguns dos sinais de perigo, como iremos procurar socorro? Podemos obter o auxílio que a Bíblia nos apresenta quando sabemos quais são as partes de nossa personalidade que o pecado ataca e corrompe. A mente é o local que o ataque vem insidiosamente. É possível que uma pessoa seja excepcional em certos aspectos, mas completamente despreparada quanto às realidades espirituais. A Bíblia ensina que existe um véu que encobre nossa mente e que precisa ser removido para que possamos conhecer a Cristo. Sem esse desvendamento espiritual, não podemos nos achegar a Deus. Às vezes, ouvimos pessoas dizerem: como um homem inteligente pode crer na Bíblia com todos aqueles mitos e contradições? Querendo dizer com isso que o Evangelho de Jesus Cristo é anti-intelectual. Esta inferência é falsa. A compreensão exige o esforço da mente, mas quando a mente está afetada pelo pecado, ela é nebulosa e confusa. Quando nascemos de novo, somos todos bebês e não crentes maduros, e os bebês precisam de muito amor e paciência. A Bíblia ensina que o pecado afeta a mente do homem, quer esta mente seja de uma inteligência superior ou apenas regular. Uma pessoa pode ser intelectualmente brilhante, mas espiritualmente ignorante. Ora,
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 14. Uma mente intelectual pode ser transformada quando Cristo entra no coração. Gerald Jenks, um dos homens mais inteligentes do mundo, que segundo consta tem um QI de 208, possui mais de 140 patentes junto à companhia IBM. E já tentou, teoricamente, reproduzir o cérebro humano. Mas ele ficou completamente perplexo e aturdido ao constatar a total impossibilidade desse feito. Não sabia o que fazer ou a que recorrer. Ele só podia chegar a duas conclusões. Ou o cérebro humano resultava de um fantástico acaso ou de um planejamento altamente inteligente. Encarando as duas possibilidades, reconheceu que tinha apenas uma escolha e tornou-se um crente por uma revelação de Jesus Cristo, cuja inteligência ele nunca poderia superar. O Dr. Boris Boteskov, um brilhante físico-matemático de origem russa, estava assistindo a uma conferência de cientistas em Edmonton. E no hotel pegou uma Bíblia dos Gideões missionários, leu-a e através dela recebeu a Jesus Cristo e nasceu de novo. Agora, ele trabalha no departamento de pesquisas da Universidade de Toronto. Mas o pecado ataca também outra faceta de nosso ser, a vontade. Disse Jesus: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, versículos 34. Mesmo nos países onde há liberdade política, existem milhões de pessoas que vivem sob a tirania do orgulho, do ciúme ou do preconceito. Outras são escravas do álcool, dos barbitúricos ou dos tóxicos. Essas pessoas possuem características que detestam ou são consumidas por desejos que desprezam, mas sentem-se impotentes contra eles. Tais pessoas desejam libertar-se e algumas buscam essa libertação através dos meios oferecidos pelo homem. Mas Cristo disse: e conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 32. E Cristo é essa verdade. Já conheci muitas pessoas que conseguiram libertar-se do cativeiro da vontade e do desejo. Em maio de 1972, certo pastor fez um apelo evangelístico e um homem de John Cash levantou-se, desceu pelo corredor central e foi até o altar, onde se ajoelhou. Johnny conta que entregou sua vida a Jesus Cristo naquele dia. Este é um homem cuja existência havia sido profundamente malbaratada pelas drogas, pela prisão, e que se tornara uma espécie de herói no mundo da música caipira dos Estados Unidos. Atualmente, ele é uma força para o bem no mundo e está sendo muito usado na causa de Cristo. Tenho em meu poder um cachimbo de haxixe, como recordação de um jovem que foi escravo das drogas. Ele quase destruiu a própria vida, bem como a da jovem que o amava. Em consequência disso tudo, certo dia, dirigiu-se de carro para um lugar deserto e solitário e ali cortou os pulsos. Evidentemente, ele não fez um corte muito profundo, pois o sangue estava escorrendo muito lentamente e ele pensou que naquele ritmo iria levar muito tempo para morrer. Então, deitou-se embaixo do carro, com o motor ligado, cobriu-se com um cobertor e começou a aspirar aqueles gases que saíam da máquina. Relatou depois que, quando começou a ficar sonolento por causa dos vapores, fez uma oração a Deus, pedindo-lhes que o perdoasse pelo que estava fazendo. De repente, sobreveio-lhe uma horrível sensação de trevas e reconheceu que o que estava para fazer não agradava a Deus. Fraco, com os pulsos sangrando e a sua mente entorpecida, se dirigiu de carro para a casa de um pastor.
Ele, o pastor, levou aquele jovem a um hospital. Depois que o jovem foi socorrido, o pastor explicou-lhes que somente Cristo pode fazer expiação pelos nossos pecados e nos libertar da culpa do pecado e nos conceder o gozo de um coração perdoado. Este jovem hoje é bem casado e se constitui numa influência positiva para a vida de muitas pessoas. O ódio acumulado no coração de uma pessoa também é uma espécie de tirania que faz de qualquer um escravo do pecado, que ataca a sua vontade. Alguns anos atrás, o Dr. William P. Wilson, professor de psiquiatria do Centro Médico da Universidade Duke, sistematicamente afastava a Bíblia de seus pacientes do centro. Mas depois, ele experimentou o poder de Jesus Cristo que transformou sua vida e sua prática da medicina. Hoje, ele aplica os conhecimentos que obteve no Evangelho no tratamento de seus pacientes. Ele dispõe sempre de alguns exemplares da Bíblia em seu consultório para distribuir. Diz o Dr. Wilson, uma das maiores causas da doença mental é o senso de culpa acumulado. Sentimentos de vergonha, inadequação, fracasso, deficiência total são algumas das origens dos sentimentos de culpa. A solução dos problemas da culpa é a aplicação da graça divina e o novo nascimento conduz ao perdão dos pecados. Para muitas pessoas, o perdão é difícil de ser acreditado. O Dr. Warren Wiebles, de Chicago, chama o perdão de o maior milagre da Bíblia Sagrada. O pecado não somente afeta a mente e a vontade, mas também a consciência. Começamos a ficar muito lentos para perceber a aproximação do pecado. É como cortar uma mentira. Na primeira vez que passamos adiante uma inverdade, aquilo realmente nos aborrece. Mas com a repetição do fato, a consciência deixa de ser a nossa guia. E pouco depois o hábito já está tão arraigado que passamos a pensar que a mentira é verdade. Perdemos a sensibilidade às coisas que sabemos serem erradas. Os resultados desse mal, não conhecer a diferença entre o certo e o errado, estão manifestos em várias partes da Bíblia. Quando Davi ficou olhando para Betseba pela primeira vez, deu início a uma cadeia de erros, que foi de adultério para mentira e até o assassinato. Davi foi perdoado pelos seus pecados, mas teve que sofrer consequências que são originárias do que ele fez. Colheu o fruto amargo que plantara e seu reinado foi anuviado por constantes dificuldades. Em vista da maneira como permitimos que nossa consciência fique amortecida, é admirável observar-se a paciência de Deus. A Bíblia diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 9. Mas não importam as dimensões da paciência de Deus, Ele é sempre justo. Quando o homem endurece o coração, Deus continua lhes falando, mas o homem não pode ouvir. O texto de Gênesis capítulo 6, versículos 3 diz: o meu espírito não vai agir para sempre no homem. E se eventualmente Deus percebe que certas pessoas não se arrependerá, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que há pecado para a morte. 1 João capítulo 5, versículos 16. Isto se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição absoluta do plano divino para a nossa salvação, que também é descrito em Hebreus capítulo 6, versículos 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomia.
Quando a consciência de um homem está acabada, ele emprega toda espécie de desculpa para se justificar e justificar suas ações. Ele culpa a sua família, seus sócios na firma, seus azares. Ele trapaceia no imposto de renda, porque as leis são injustas. É infiel à esposa, ou a esposa é infiel ao marido, porque ela é fria, ou então ele é egoísta. O bem e o mal já não existem mais, e a vida toda é vivida nas faixas de tons neutros. Em Atenas, descobriu-se que a erosão das estátuas e colunas do Partenon, ultimamente, tem atingido um índice acelerado. E não foi o tempo nem as intempéries que causaram a iminente destruição destes inestimáveis exemplares da arte antiga, mas a poluição dos resíduos de nossa sociedade moderna. Do mesmo modo, não são as grandes tempestades da vida que nos abalam, mas a gradual e insidiosa poluição do pecado que termina por efetivar a destruição. Assim, como o crime existe uma punição, o pecado tem seu castigo, embora esse seja um assunto que as pessoas preferem ignorar. A verdade é que esse fato é inevitável. Não somente cada um de nós sofre nessa vida como resultado do pecado, mas cada um terá que enfrentar o julgamento, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículos 23. Primeiro, é a morte física. A Bíblia nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Hebreus 9, 27. Incidentalmente, isto derrota completamente a ideia da possibilidade de uma reencarnação. A morte é inevitável e, em muitos casos, imprevisível. E para cada um de nós haverá um dia, uma hora, um minuto quando, fisicamente, não seremos mais terrenos. Se Deus não houvesse decretado o castigo da morte, a terra logo se tornaria um lugar inabitável, pois os homens viveriam para sempre em seus pecados. Mas como a vida é breve, a Bíblia nos ensina assim: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós capítulo 4 e o versículo 12. No decurso da minha vida, tenho conhecido inúmeras pessoas que estão plenamente preparadas para se encontrar com Deus. Existe uma diferença espantosa entre estas e as pessoas que levam uma vida sem Deus. Em julho de 1976, houve uma inundação repentina no Colorado, que ceifou a vida de muitas pessoas. Entre as vítimas estavam algumas jovens crentes que estavam ali no retiro nas montanhas. Os homens encarregados de recolher os corpos daqueles que haviam sido mortos relataram mais tarde que a maioria dos cadáveres estavam no rosto com uma expressão de pavor. Mas eles ficaram assombrados ao perceber que cada uma daquelas moças parecia estar em perfeita paz. Elas estavam preparadas para se encontrarem com Deus. A vida é tão curta, a Bíblia diz que temos que estar preparados em todos os momentos para nos encontrar com Deus. Nunca sabemos o que nos aguarda. Quando entramos em nosso carro, ou saímos pela porta da rua, ou simplesmente quando abrimos os olhos para um novo dia. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, aos homens, puseste limites, além dos quais não passará. Jó capítulo 14, o versículo 5. A segunda dimensão da morte é espiritual. Milhões de pessoas na Terra estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Quando os nossos olhos e ouvidos se abrem para os clamores do próximo, ouvimos aqueles que dizem ter uma vida vazia e estarem perdidos. Tais pessoas estão desvinculadas da fonte da vida, como um abajur desligado da tomada. São sombrios e sem vida. O abajur pode até ser muito valioso, possuir um belo quebra-luz que atrai a atenção de todos, mas se não estiver ligado na energia, não tem luminosidade. Jesus disse: "Eu sou a vida, eu sou a luz do mundo."
Podemos estar fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, como a mulher que Paulo descreve em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 6. Mesmo viva, está morta. A terceira dimensão da morte é a morte eterna. E isso pode ser um assunto que muitas pessoas tentam evitar. Ouvimos falar bastante de inferno na terra, mas existe outro inferno que é mais real e fatal. O inferno da morte eterna. O próprio Jesus falou muitas vezes acerca do inferno. Ele nos adverte do inferno que haverá. As Escrituras ensinam que estaremos sozinhos ali e sofreremos sozinhos as nossas dores. No inferno não existe nenhum tipo de confraternização a não ser com as trevas. Já ouvi pessoas dizerem: se eu achasse que meu pai estava no inferno ou qualquer outro ente querido, seria para lá que eu queria ir. Que ilusão! O inferno é o lugar mais solitário que se pode imaginar. Jesus advertiu os homens nos seguintes termos: irão estes para o castigo eterno. Mateus capítulo 25 e o versículo 46. E disse também: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos aqueles que cometem escândalos, que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículos 41 ao 42. A necessidade de se falar sobre a eternidade nunca é mais premente do que quando somos confrontados com a morte física. Uma conhecida nossa nos contou que, no dia seguinte ao falecimento de seu filho no acidente de avião, ela estava com a casa cheia de pessoas que haviam ido até lá para levar consolo, amor. E a caldeira de aquecimento começou a apresentar problemas. Um bombeiro foi chamado para repará-la. Após ter examinado o aquecedor, ele disse: minha senhora, se houvessem demorado um pouco mais para chamar os bombeiros, a caldeira poderia ter explodido. E, apesar de todo o sofrimento, ela parou, fitou aquele homem diretamente nos olhos e disse: mas há somente uma coisa que realmente importa nesse momento. Se a caldeira houvesse explodido enquanto o Senhor trabalhava nela, sabe com certeza onde passaria a eternidade? Ela perguntou isso para o bombeiro. E antes de deixar aquela casa, ele aprendera como poderia obter certeza de seu destino eterno. O homem tem duas faces. Uma revela sua engenhosidade, sua capacidade de criar, de ser bondoso, de reverenciar a verdade. A outra face mostra o homem utilizando sua engenhosidade para o mal. Vemos praticando atos de bondade de uma forma ardilosa, a fim de conseguir um intento seu. Vemos uma faceta dele apreciando um belo pôr de sol, mas ao mesmo tempo empenhando-se em projetos que enchem a atmosfera de resíduos que vão obscurecer aquele mesmo pôr de sol. Sua busca da verdade muitas vezes acaba numa competição no sentido de se realizar uma descoberta científica com o fim de obter o crédito para tal feito. O homem é, ao mesmo tempo, honrado e degradado. A necessidade de um renascimento espiritual está evidente até para o mais desinteressado observador da natureza humana. O homem está caído e perdido, alienado de Deus. Desde o início, todas as tentativas feitas para recuperá-lo de seu estado de perdição revelaram uma das suas condições seguintes. Lembram-se de Caim e Abel? Os filhos de Adão e Eva representam o plano A e o plano B da salvação. Um deles, Caim, escolheu seu próprio método para se aproximar de Deus. O outro, Abel, foi obediente e utilizou o método proposto por Deus, o plano B. Caim agiu como um materialista autossuficiente e humanista religioso. Trouxe ao altar a expressão de seu próprio esforço. Tornou-se o protótipo de todos os que se atrevem a se aproximar de Deus sem o derramamento de sangue. Mas o método de Caim não deu certo para ele. Nunca deu certo para ninguém.
e não dará certo hoje tampouco. Somente Deus pode fazer um diagnóstico adequado de nossa enfermidade e providenciar um remédio para a sua cura. Deus escolheu o sangue como meio de redenção. O apóstolo João escreveu que Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Quando Jesus Cristo, o perfeito Deus homem, derramou o seu sangue na cruz, ele entregou à morte sua vida pura e imaculada, em sacrifício eterno pelos pecados do homem. Sem o sangue de Cristo, o pecado é uma doença para a morte. Cada um de nós terá que escolher entre os dois métodos, o método humano e o método divino. Qual será a sua escolha? Que Deus o abençoe. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar. Considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Você pode fazer isso através da chave Pix ou através do número da conta que aparece na descrição. E por falar nisso, estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira. Seja um abençoador. Que Deus te abençoe ricamente e sucesso na sua caminhada.